Graça e paz a todos. Dando continuidade ao nosso estudo de Atos dos Apóstolos, vamos ver então o capítulo 8, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra em Atos dos Apóstolos: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Quando nós estudamos o capítulo 7, nós vimos que ali Saulo é mencionado pela primeira vez. Depois é mencionado novamente no início do capítulo 8, no versículo 1, e diz que Saulo consentiu na morte de Estevão, nos dando uma ideia que Saulo não era ali um simples espectador, mas que ele tinha alguma função naquele julgamento e, por consequência, ele tinha algum cargo no Sinédrio. Tanto é que aqui nós estamos vendo que Saulo, ele estava devastando a igreja. Então, a gente já vê nesse primeiro momento, né, que Saulo tinha uma função, tinha um cargo dentro da igreja, dentro do Sinédrio. E a questão aqui é que eu coloquei, né, o uso de força e violência extrema para combater o avanço do cristianismo. É isso que está escrito ali. Saulo devastava a igreja. E essa ideia, essa palavra, né, algumas outras veem que ele assolava a igreja, traz uma ideia de perseguição, de destruição. Então, a ideia de Saulo, o objetivo dele era destruir, né, os seguidores de Jesus Cristo. A ponto, né, que ele fala, entrava nas casas e arrastava, tirava as pessoas à força de dentro de casa. E um detalhe bem interessante também, né, que entra, né, nessa questão do uso de força e violência, é a questão de que ele fazia isso, arrastava tanto homens como mulheres. Geralmente os decretos, né, contra na área religiosa, ela afetava somente os homens. Raramente ela era uma exceção quando esses decretos religiosos alcançavam também as mulheres. E aqui a gente percebe que Saulo, ele arrastava homens e mulheres, né? Mais uma vez aquela ideia que ele depois fala mais adiante nas cartas, né, quanto à lei, zeloso. Ele era o mais zeloso, ia lá e tirava homens e mulheres. Talvez os outros que também fizessem um trabalho assim como Saulo fazia, não tirassem as mulheres. Mas aqui, né, Lucas faz questão de esclarecer, de pontuar que Saulo arrastava, assolava, tinha como intuito destruir aquela igreja incipiente, aquela igreja que estava se formando, e arrastava homens e mulheres, também com violência. E para a gente ter uma ideia disso, né, dessa violência, dessa gana ou desse pensamento que Paulo, como fariseu e tantos outros tinha, mas especificamente Paulo, é só nós olharmos hoje em dia como é que funcionam as coisas, por exemplo, no Oriente Médio. Paulo era um fundamentalista. Paulo era alguém que levava a sua religião ao extremo. E nós vimos hoje lá como é que são, né, na questão islâmica mesmo, os terroristas, os homens-bombas, né, que fazem todo aquelas tragédias, né, em nome do Deus deles. E assim nós podemos comparar Paulo. Ele ia ao extremo, ele era extremista, como se usa também hoje esse termo, né, extremista, aqueles radicais, né, que levam a sua religião, a sua fé, a ponto de tirar vidas em nome dela. E assim era o Saulo. Do versículo 4 ao versículo 8. Ali é algo interessante também. Diz que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade da Samaria, e aqui o destaque então, e aí vai até o versículo 8, né? A grande ideia, ou que a ideia que a maioria dos estudiosos colocam, é que a perseguição ela era necessária. O Sinédrio, né, a igreja judaica da época, que perseguia os seguidores de Jesus Cristo, mas não perseguia a todos, perseguia aqueles judeus que haviam se convertido
ao cristianismo, vamos usar essa palavra, esse termo, que haviam se convertido a Jesus Cristo, mas que eram de fala grega, os judeus helênicos, judeus cristãos helênicos, não eram os judeus cristãos da cultura hebraica. Esses permaneciam em Jerusalém e não eram, até o momento, perseguidos pelo Sinédrio, pelos judeus. Então, eles eram, alguns estudiosos dizem que essa perseguição ocorreu como necessidade para que se cumprisse lá Atos 1, versículo 8, né? Que Jesus havia dito que seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E é isso que nós vimos ali, né? Um dos outros pontos que eu coloco ali é esse evangelho se cumprindo, essa ordem de Jesus se cumprindo, né? Eles pregavam. Quando saíam de Jerusalém perseguidos, Jerusalém ficava na Judéia. Então, no caminho, eles já iam, é o que a palavra diz, já pregavam o evangelho por onde eles fossem. Por onde eles passavam, eles estavam pregando o evangelho. Nós vamos abrindo parênteses aqui. Lembram que eu falei que há uma característica dos judeus de cultura, uma diferença entre os judeus de cultura hebraica e os de cultura helênica. Os de cultura helênica, eles discutiam mais, eles falavam mais, eles ponderavam mais, e eles tinham essa característica. O judeu de cultura hebraica, ele era mais apegado ao cumprimento da lei. Eles faziam o que a lei dizia, os costumes, mais a essa questão. E os judeus helênicos, como é característico dos gregos, da filosofia grega, a discussão, a conversa. Então isso fez com que aonde eles fossem, facilitava o trabalho deles. Aonde eles iam, passando, sendo perseguidos, eles iam pregando o evangelho e assim cumprindo o que Jesus havia dito. Jerusalém, e eles passavam pela Judéia, chegaram ali, Filipe chega na Samaria, e eles iam então já cumprindo pelo menos a 2/3 daquilo que Jesus falou: Jerusalém, Judéia e Samaria, e faltavam os confins da terra. E esse confins da terra é o apóstolo Paulo que vai alcançar com confins da terra naquele tempo. Ou seja, alguns dizem que confins da terra seria uma interpretação de gentios. Mas o que nos interessa aqui é essa confirmação. Então, né, a perseguição, eles saíram pregando, então cumprindo aquilo que Jesus havia dito, mas eu creio que não em função da perseguição que eles pregavam. Por isso eu coloquei ali, que eles eram perseguidos porque pregavam, e não pregavam porque eram perseguidos. Eu, particularmente, eu creio que mesmo que eles não fossem perseguidos, eles sairiam de Jerusalém e eles iriam pela Judéia e pela Samaria pregando o evangelho, e aonde eles fossem, porque eles também foram aos confins da terra. Aonde Paulo chegava, depois nós vamos ver isso, sempre havia uma colônia, sempre havia ali, um grupo, uma comunidade de judeus cristãos helênicos. A grande maioria das igrejas, os lugares que Paulo chegava, tinha ali. Por quê? Porque já havia passado alguém por ali. Já havia passado por aquele lugar algum judeu cristão que havia pregado o evangelho naquele lugar. Então isso é bem interessante, Então eu creio que essa perseguição era é mais um ato humano do que uma ação de Deus, ou como eu vou dizer assim, um decreto de Deus. Seria a vontade de Deus que a igreja fosse perseguida para que ela avançasse. Eu, no meu entendimento, eu creio que a igreja iria avançar. Eles pregavam o evangelho por onde eles estavam passando. Eram perseguidos, sim, mas perseguidos porque pregavam o evangelho. Eles não estavam pregando o evangelho só porque estavam sendo perseguidos. Mas, então, isso é nesse enfoque. Então, eu creio que a perseguição era mais uma ação humana, uma ação natural humana, do que algo que Deus tenha feito ou permitido, assim, intencionalmente, como se fosse a vontade de Deus, que a igreja fosse perseguida. Eu não vejo por aí. Eu vejo que a igreja era perseguida porque pregava o evangelho verdadeiro, ao Deus verdadeiro.
Então, vamos ler agora no versículo 9 ao versículo 11. Essa é uma questão bem interessante, também outro destaque ali, né? Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria, né? E, né, durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo da Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Então, o destaque ali: feitiçaria. Ele era um mágico, ele fazia feitiçaria, ele fazia magia. Só para nós termos ideia, né, que então essa questão da magia, da feitiçaria, da bruxaria não é algo recente. Também não é algo apenas do tempo ali de Jesus, do tempo dos apóstolos, do primeiro século. É algo que vem desde lá, né, do Samuel, desde lá de Saul, que quando Saul consulta uma feiticeira para saber sobre Samuel, então ali já era proibido, né, que procurassem as necromantes para comunicação com os mortos. Então esse tipo de prática já é muito antiga, e essa prática também nós vimos lá com Moisés diante do faraó no Egito. Fazia o faraó, os feiticeiros do faraó, os magos do faraó, faziam sinais também semelhantes àqueles que Moisés fazia. E aqui, o próximo ponto, vamos falar no próximo ponto então, né, impressionando todo o povo da Samaria, né? O povo sempre foi facilmente impressionado por esse tipo de ação, por esse tipo de maravilha, de sinais, por esse tipo de magia, né? O povo sempre foi facilmente impressionado por isso. Esse mago, esse feiticeiro fazia essas sinais na Samaria, né? E isso aí impressionava o povo há muito tempo. O povo seguia ele, o povo ficava ali maravilhado, vamos dizer assim, com aquilo que aquele feiticeiro fazia, e seguia ele e dava a ele credibilidade. O terceiro ponto ali, ó: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Vejam que a palavra Lucas ali não diz que a afirmação do povo na Samaria não dizia que o homem, que Simão, tinha um poder ou manifestava um grande poder. Estava dizendo que ele é o poder. Ele é o poder conhecido. Ele é o poder conhecido como grande poder. Alguns, né, e até isso é interessante porque vem, né, é um tema atual, né, sobre o Avatar. Alguns estudiosos dizem que uma tradição judaica acreditava que esse Simão era um avatar, ou seja, era aquilo que nós falamos em outra oportunidade. Eu digo isso porque eu fui questionado sobre essa questão do avatar, né? Então, aqui, né, alguns livros trazem essa observação, que alguns estudiosos judeus acreditavam que esse Simão era um avatar, ou seja, era a encarnação de uma divindade, tal. Aí quem quiser saber mais tem que pesquisar lá sobre o avatar, mas aqui é essa observação, né? Que aí então já surge um tema bem atual nosso, que é essa polêmica aí que às vezes tem no Face aí sobre o avatar. Então a ideia de que esse homem, porque por causa dessa expressão, esse homem é o poder, e esse poder que ele é conhecido como grande poder, dava uma ideia, né, como eu já falei, de uma encarnação, né, que então era um avatar, era a encarnação, a personificação de uma entidade divina. Versículos do 12 e 13. Aí Filipe, né, prega. Esse Filipe, é bom nós, né, identificarmos bem, não é o Filipe apóstolo, mas é o Filipe, aquele que foi junto com Estevão e mais 5 escolhidos, né, como diáconos. Como eles eram todos eles eram de fala grega, ele também estava sendo perseguido e saiu adiante pregando o evangelho por onde passava.
Então ele chega nessa cidade da Samaria, tem essa questão, né, do Simão, o mágico, o feiticeiro, e Filipe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que ele realizava. Então, né, o Simão também se converteu, também creu, é o que a palavra diz. Eu digo isso porque é um tema bem polêmico, né? Entra nessa disputa aí é disputa mesmo, não é uma coisa que edifique, é disputa entre calvinistas e arminianos, né, que em predestinação, isso e aquilo, e aqui a palavra diz que o Simão creu e foi batizado, mas o Simão estava sempre olhando, né, os milagres, como a multidão que andava com Jesus, deu olho no milagre, deu olho nos sinais, não em Jesus. Então, olha, aí eu coloquei como observação, né, tirando esse fato à parte, né, que Filipe pregou as boas novas do reino e do nome de Jesus. E depois da pregação, o povo creu. E depois que creu, desejou ser batizado. Então, a pregação gera a fé. E a fé leva à decisão pelo batismo. É o que escreve Paulo no capítulo 10 de Romanos, no versículo 14, dizendo: como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então é preciso pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho para que ele seja ouvido. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E uma vez que o Evangelho é pregado e ele é ouvido, ele desce ao coração do homem pela ação do Espírito Santo. E essa revolução que acontece, esse novo nascimento, é o que leva ao desejo do batismo, para confirmar, para externalizar aquilo que já está no nosso coração. E era isso que acontecia também naquele lugar ali. Eu destaquei só por causa da questão da fórmula, vamos dizer assim, né? É a pregação que gera fé. É preciso pregar o Evangelho. É preciso anunciar. É a palavra de Deus que gera fé no interior do homem. Não apenas para a conversão, mas para a vida. É a palavra de Deus que gera fé, né? E o novo convertido gera fé, que essa fé leva a decisão do batismo, né? Da manifestação exterior. Versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, a questão em primeiro lugar, os apóstolos, né? Os apóstolos, eles decidiram enviar Pedro e João. Não há uma centralização de poder. Não há algo que apenas ali, não, Tiago decidiu e mandou, ou Pedro decidiu e mandou. E então isso é bem importante, mais uma vez, para aquela ideia de que, né, Pedro seria o grande líder da sucessão apostólica, que a tradição da sucessão apostólica viria de Pedro, que seria o primeiro papa, o primeiro grande líder da igreja. E não é, nós vimos aqui mais uma prova, né, de que realmente era as decisões tomadas em comum. Os apóstolos em Jerusalém, eles viram que a Samaria estava se convertendo, ouviram falar, chegou aos ouvidos deles, a notícia chegou a Jerusalém. E por que eles enviam então Pedro e João a Samaria? Porque a questão da Samaria, ela é muito polêmica. A questão da conversão, a questão dessa relação de judeu e samaritano, ela é muito truncada, ela é muito emblemática, é muito difícil, e é por isso que Pedro e João são enviados. Eles fazem parte, digamos, do apostolado, e eles, em comum acordo, todo um colegiado, não é decisão de uma pessoa apenas, não era uma pessoa apenas que mandava na igreja em Jerusalém. Isso é muito comum nos nossos dias hoje, uma pessoa mandar ou governar a igreja, não importa a denominação que seja. Isso é muito perigoso,
mas é muito comum nos nossos dias, né, apenas um líder na igreja. Aqui a igreja primitiva tinha os apóstolos, enviaram, era um poder descentralizado, e eles foram lá, né, para supervisionar, vamos dizer assim, porque samaritano se convertendo era muito complicado. Eles até aceitavam a conversão dos gentios, era mais fácil para o judeu aceitar a conversão dos gentios do que aceitar a conversão dos samaritanos, a conversão a Jesus Cristo. Então, tanto é que Pedro e João vão lá ver o que realmente está acontecendo. Aí, versículo 15 e 17, né, esses homens chegaram lá, né, Pedro e João oraram, né, e então aquelas pessoas ali que vieram, que buscaram estar com os discípulos, com os apóstolos, receberam o Espírito Santo. Então ali eu coloquei essa questão samaritana, né, mas eu até acabei já falando, né, que era bem difícil, por causa que um dos pontos, né, é que os samaritanos, eles eram judeus, que eles chamavam de judeus mestiços. Eram judeus que haviam casado com gentios e cultuavam, tinham outro costume, tinham uma outra tradição, não seguiam o mesmo padrão dos judeus. Então havia essa grande questão entre eles. E isso é histórico, isso, nós não vamos entrar nesse ponto dessa questão samaritana, na questão histórica, a rivalidade histórica deles, mas enfim. E tanto é que a questão ali é que isso aqui é bem importante para que a gente fique bem claro, né? Que eles lá, com Filipe, eles ouviram o Evangelho, a palavra diz que eles creram no nome de Jesus e no reino de Deus e se batizaram. Mas, no entanto, é só com Pedro e João que oram por eles e eles, então, recebem o Espírito Santo. Aqui, os estudiosos dizem, né, e quase com unanimidade, que esse é um ponto específico. Esse é um ponto, assim, é uma exceção à regra. É bem diferente do que aconteceu em Pentecostes, onde ali estavam orando e o Espírito Santo veio sobre eles. Diferente do que acontece, depois nós vamos ver quando Pedro está na casa de Cornélios, e é o primeiro gentio a se converter ali com um relato, então eles oram e recebem o Espírito Santo naquele mesmo momento. Na questão da Samaria, não. Eles aceitam, eles se batizam, creem, mas somente depois com os discípulos, ali, com os apóstolos, com Pedro e João, orando, né, selando aquela fé deles, né, selando no sentido de que confirmando aquela fé deles, então ali o Espírito Santo vem sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. E a questão da imposição de mãos, a gente precisa entender que é apenas uma questão simbólica. Não há ali não há nenhum misticismo, não é que o Espírito Santo ele venha pela mão e pelas mãos passem para a pessoa. Não, é apenas uma questão simbólica. No Antigo Testamento, por exemplo, as mãos eram colocadas a mão era colocada sobre aquele animal que ia ser sacrificado, né, representando ou dando a ideia de que havia uma transferência, a transferência do pecado, o pecado do povo era transferido para o cordeiro que seria sacrificado em razão dos pecados do povo, no lugar do povo, assumindo o sacrifício. Então a imposição de mãos tinha esse sentido, tinha essa ideia da transferência, transferindo naquele caso a culpa, o pecado para aquele animal que ia ser sacrificado. E aqui no Novo Testamento também tem apenas essa mesma ideia. Então é como se fosse um ato profético, impondo as mãos com a transferência de poder, de autoridade. O Espírito Santo não era transmitido por meio da imposição de mãos, era algo simbólico. A gente não pode acreditar ou crer que a oração com imposição de mãos ela é mais poderosa, tem mais unção que qualquer outra oração. Isso apenas era feito como um ato profético, algo simbólico. Do versículo 18 ao 24, nós temos ali que volta novamente Simão, né, o mago, o feiticeiro lá, volta à cena. E a grande questão ali,
né? Destaquei, dei-me também esse poder, para que as pessoas sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Ou seja, ele ofereceu dinheiro para comprar a fórmula de transmissão do Espírito Santo, para que, né, ele pudesse ter esse poder. Era comum naquela época, em épocas antigas, a venda de poções mágicas, poções de feitiçaria e as fórmulas de feitiçaria. Então ele, vindo desse ambiente, tendo isso, né, ainda, né, no seu coração, no seu entendimento, e fica maravilhado, achando, com a ideia aquela errada que nós acabamos de falar, né, que era a imposição de mãos que fazia com que o Espírito Santo, né, habitasse na pessoa. E ele, achando isso, ele ofereceu dinheiro para ter esse poder, para ter essa capacitação. E interessante, né, que é dessa ação que a história diz que se origina a palavra simonia. Simonia significa a compra de favores divinos, né? A compra de favores divinos. Na Reforma 1517, né, uma das principais, ou a principal motivação, de Lutero para a Reforma, para criar aquele ânimo, aquela vontade de transformação que ele teve, em função das simonias que eram feitas pela igreja, a igreja da época, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele vai até Roma e vê toda aquela imoralidade que acontecia em Roma, mas o que mais chama a atenção dele, que mais, né, transtorna ele, são as indulgências, que são uma espécie de simonia, né, de troca, de compra de favores divinos. E é isso, e essa questão, essas palavras, simonia, se originam daqui. Aqui então Simão já oferecia dinheiro para ter os favores, ter os poderes divinos. E assim isso depois se concretiza na história, a igreja vendendo favores divinos, como a salvação, como um lugar no céu, a salvação de um ente querido que já havia, talvez tivesse uma vida muito errada, e a pessoa acredita, isso aí ou foi para o inferno ou foi para o purgatório. Então se comprava o lugar dele no céu, as indulgências, que são uma espécie de simonia, que se origina aí com Simão tentando comprar os favores divinos, a transmissão do Espírito Santo. Mais adiante, ainda dentro desse trecho do 18 a 24, né, Pedro falando para ele, né, que o coração dele estava cheio de amargura e preso pelo pecado. Aquela questão de, né, vou frisar aqui, né, da verdadeira conversão. Aqueles fatos externos, aquilo que é simbólico, não pode pautar a nossa vida. Como agora mesmo, essa questão da imposição de mãos. É um relacionamento com Deus, é uma intimidade com Deus. A imposição de mãos, aquilo que é físico, não tem valor nenhum. Assim como o batismo, se ele não aconteceu no interior da pessoa, no interior do ser humano, daquele que recebeu a Jesus Cristo, o que vale, o que tem peso, o que transforma a vida é a conversão interior, é a nossa alma se prostrando, se rendendo ao senhorio de Cristo. Não é o fato de ser batizado que vai mudar a minha vida ou a minha visão. Não é o ato externo do batismo, mas sim aquilo que acontece dentro do meu coração. Então ali vem, né, a verdadeira conversão, o que Simão creu, Simão se batizou, mas ainda dentro de uma superficialidade, ainda não havia se arrependido, ou não havia ainda, ou talvez tivesse acontecido lá, mas se perdeu, né, se deixou maravilhar, se enganar pela sua visão, e o seu coração se corrompeu novamente. Ali não fala em salvação dele, não diz nada, mas a grande questão é essa, né? Ele ainda estava, ou estava novamente corrompido pelo pecado. Do versículo 25 ao 31, então nós temos ali, né, Pedro e João voltando a Jerusalém, e voltam
pregando o evangelho pela Samaria e pela Judéia, e Filipe sendo chamado por Deus, sendo chamado pelo Espírito para ir a outro lugar. E nessa caminhada, nesse caminho, né, Filipe encontra o eunuco, né, algumas palavras que a gente precisa entender ali, né, que esse eunuco da rainha dos tesouros de Candace, né, uma observação só, que eu, né, lá no início da caminhada tinha aprendido que Candace era um nome. E na verdade, né, preciso deixar claro, isso aí é só uma informação também, mas, né, que Candace é a rainha dos etíopes. Candace era um título, né, a verdade, essa era a rainha mãe dos etíopes, né. O filho dela, o rei dos etíopes, era o filho do sol, e ele não se designava a fazer as coisas que os réis mortais faziam. Então quem assumia esse papel era sempre a rainha mãe, e esse título de Candace, né, era o título dado à rainha mãe. E o destaque então aqui desse texto, desse trecho, é a questão que Filipe, né, encontra no caminho esse eunuco. Eunuco era um oficial, né, importante, como está ali, né, um etíope, e ele provavelmente na sua terra tivesse ouvido do evangelho, não do evangelho, mas do Deus de Israel, e fosse um homem temente a Deus que estaria visitando a Jerusalém, e nesse retorno ele estava ali então lendo as escrituras, lendo o rolo de Isaías, mais precisamente Isaías 53. Então Filipe se aproxima dele, né, e a frase, né, muito usada, né, para os estudiosos, muito usada na exegese, né, entendes o que lês? Ou o Senhor entende o que está lendo? Filipe pergunta para aquele homem que estava indo na carruagem, lendo, né, as escrituras, lendo Isaías 53, o servo sofredor, e aí pergunta, o Senhor entende o que está lendo? Ele, como posso entender se não me explicar? E a destaque, né, o novo convertido, ou temente a Deus, ele não tem o conhecimento das Escrituras. Aquele que recém está sendo, né, vamos dizer assim, iniciado, que está recém começando uma nova vida com Jesus, pode até ter um conhecimento intelectual da Escritura, mas não tem essa questão da palavra viva e eficaz que muda. Então, como isso é importante, né? Para o novo convertido, essa sede que o novo convertido tem, né, no caso ali o temente a Deus, de conhecer as Escrituras. Aquele homem ali, nós vamos seguir agora aqui no texto, né, ele tinha uma vontade, um desejo, estava buscando o conhecimento de Deus. E aí nós vemos que do versículo 32 a 35, Filipe anuncia, a partir daquele trecho que ele estava lendo, explicando as Escrituras e anunciando as boas novas de Jesus, né? A capacitação para o Evangelho. Nós sabemos que, né, a obra quem faz é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo usa pessoas capacitadas. Tem uma máxima por aí que diz que, né, dos crentes, que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu já falei sobre isso na primeira, a segunda parte é verdadeira. Deus capacita os escolhidos, mas para mim, né, como já ouvi falar, a primeira parte é falsa, que Deus não chama os capacitados, né? No Antigo Testamento, para libertar o povo do Egito, havia alguém mais capacitado que Moisés? Moisés ali, educado na corte do faraó do Egito, naquele tempo, né, era um grande império, o maior império do mundo no seu tempo, o Egito, no tempo de Moisés. E Moisés foi ali ensinado, foi ali instruído, então ele era muito capaz. Moisés, sim. Paulo, alguém mais capacitado que Paulo, do conhecimento intelectual que Paulo tinha, do conhecimento, das informações que Paulo tinha, dos costumes da lei judaica.
o conhecimento que ele tinha da própria filosofia grega, a capacidade dele em estratégia, de ir por cidades, qual cidade visitar, para que lado ir. Então tudo isso, claro, a gente sabe que o fundo é o Espírito Santo, mas Paulo tinha capacitação. Então, quando Deus chamou Paulo, ele estava capacitado, muito capacitado. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos nos capacitar, precisamos estar sempre nos capacitando na leitura, para a pregação do Evangelho, conhecendo a palavra cada vez mais. E esses encontros que nós estamos tendo, esses estudos, é justamente com esse objetivo, de nos capacitarmos cada vez mais para anunciarmos as boas novas de salvação com conhecimento, né? Não falarmos nada que saia daquilo que é verdadeiro, com base na própria palavra e não em algum achismo ou algumas interpretações que às vezes são dadas sem o conhecimento aprofundado da palavra. Então ali, né, como Filipe foi capacitado e conhecendo as Escrituras, lembrando da característica dos judeus cristãos de fala grega, que eram mais dados à fala, ao conhecimento, ao debate. Então, bem interessante essa passagem. E, por último ali, mais uma vez, a questão do batismo, 36 a 40. A pergunta que o eunuco faz é bem importante. Depois que Filipe prega o Evangelho, fala sobre as Escrituras para ele, prega Jesus a partir de Isaías, que o eunuco estava lendo. Então, a pergunta que o eunuco faz: olhe, aqui a água, o que me impede de ser batizado? Ou seja, é preciso mais alguma coisa além da fé para que eu seja batizado? E é o que Filipe responde: se você pode. Se você crê de todo o coração, o único requisito é a fé. Às vezes isso é bem... algumas igrejas colocam uma série de requisitos para que a pessoa seja batizado. É tipo assim, santifica toda a tua vida, depois tu vai ser batizado. E no princípio nós não vimos isso. Na igreja primitiva nós vimos que sim, o que a gente pode fazer, há uma classe de batismo, para que a pessoa tenha plena consciência, fique registrado na igreja que a pessoa foi passada a ela a instrução, mas mais em termos de organização, de um preparo. Mas o que é necessário para o batismo é apenas a fé. Aqui nós temos um claro exemplo. Há alguma coisa mais do que a fé? Não, eu creio. Então foi ser batizado. Filipe batiza e esse eunuco sai, feliz da vida, alegre por esse novo nascimento. Então nós vamos ficando por aqui, terminamos o capítulo 8 e a partir do próximo encontro, no capítulo 9, já começa a história, vamos dizer assim, a palavra. Lucas já começa a relatar sobre o grande apóstolo, o grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Então, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue a te trazer conhecimento e que possamos, no próximo encontro, crescermos ainda mais inspirados e instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Até o nosso próximo encontro e que Deus te abençoe.